Fala meu aluno, fala minha aluna, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre ergonomia. Ergonomia trata-se sobre o posicionamento, a postura que você está executando um trabalho ou um serviço. Tá? É bem presente, essa norma é bem presente no ambiente de trabalho, mas agora está sendo bem aplicada nas residências devido aos trabalhos home office serem bem atuantes nessa época de pandemia. Acredito que vai prevalecer por muito tempo os trabalhos em casa, né? Não era hábito do brasileiro, porém é bem vantajoso. Então, pessoal, nós vamos estudar sobre ergonomia, a questão da postura que o funcionário ele executa em um ambiente de trabalho ou em um serviço. Então, vamos analisar o seguinte: o que vem a ser ergonomia? A ergonomia ela vai ser dividida entre ergos e nomia. Ergos, que significa trabalho, e nomia, que significa regras, leis. No caso, a ergonomia é uma norma. Qual norma é decifrada? É a norma número 17. Então ela é aplicada, foi criada, desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e é fiscalizada pelo mesmo. Cada trabalhador ele vai atuar em cima dessa norma, como também o empregado. Todas as empresas que são organizadas e que querem um bem-estar para seus funcionários em uma alta produtividade executam essa norma, a NR17. E vocês vão perceber que lá no nosso laboratório, como na escola em todo, há aplicações dessa norma. E é bem interessante a gente levar para a nossa vida, porque vocês poderão muito bem conhecer alguma empresa que não aplique. E aí vocês vão guiar, vão orientar, como técnico industriais que estão sendo formados, estão em formação. Então vocês poderão muito bem guiar seus superiores, a empresa que você for estagiar ou que você for trabalhar, que você for atuar. Tá bacana? Então analisa só o seguinte, ó. A ergonomia, ela tem um grande objetivo, que é o quê? Levar segurança para o funcionário. O funcionário que trabalha com segurança, sabemos que ele vai evitar acidente, tanto para ele quanto também para os demais colaboradores e algumas pessoas as pessoas que atuarem, que passarem naquele ambiente de trabalho dele. Tá? Então, ó, segurança em primeiro lugar. Quanto mais investimento tanto financeiro quanto de conhecimento na segurança, melhor vai ser. Tá? Conforto. Então a ergonomia ela atua também como objetivo do conforto, segurança, o conforto. E quem é que vai analisar se está sendo confortável? O próprio funcionário. Ninguém melhor do que ele para analisar se aquela função que ele está atuando, se aquilo que ele está trabalhando está sendo confortável. Por exemplo, um EPI. Nada melhor do que o próprio funcionário verificar se uma bota está confortável, se está atendendo às suas necessidades, se o EPI, como em geral, o capacete, o óculos, o protetor auricular, enfim, a mesa que ele está trabalhando, o teclado do computador, o monitor. Então nada melhor do que o próprio funcionário analisar se está valendo a pena, se está sendo confortável. E ele tem que guiar o seu superior, o seu supervisor e informar. Outro exemplo da questão do conforto, a iluminação. A iluminação em um ambiente que a pessoa trabalha com computadores ou com textos, que ele faz leitura, que ele realiza leitura. Se a iluminação estiver inadequada, estiver fraca, ele vai ter dores na vista, ele vai cansar. Então, para isso é necessário fazer uma modificação na instalação elétrica. Tá? Então, deve ser analisado cada passo. Outro exemplo, se a pessoa ele transporta peso, ele leva peso, deve ser analisado isso. Ele pode sentir dores, na locomoção desses pesos. Então a ergonomia tem esse objetivo, trabalhar com a segurança, com o conforto e com a eficiência. Trabalhando em cima da eficiência, a produtividade vai ser elevada. Então a empresa faz esse investimento com ergonomia, o trabalhador vai ter uma saúde melhor, ele não vai causar doenças com o tempo, vai evitar essas doenças, com a NR17 estabelece para evitar doenças e melhorar a produtividade. Tá bom? Vamos analisar aqui o seguinte, ó, nessa imagem, nessa ilustração, analisa uma pessoa sentada em um escritório, ele está com essa cadeirinha aí, e esses pontos vermelhos aqui, ó, estão informando os locais que ele vai sentir dores. São locais que ele está sentindo dores, devido a muitas horas de trabalho, de atuação nesse ambiente aqui de escritório. Então analisa a cadeirinha,
ele está sentindo dor aqui nessa parte da perna, na coxa, no antebraço, na articulação aqui da mão, no pescoço e na lombar. Essa aqui é a postura incorreta. Qual seria a postura correta? Vamos analisar nessa próxima ilustração. Perceba a diferença aqui dessas duas ilustrações. Ó. Começando aqui com o ângulo em que o monitor vai estar aos seus olhos. Ele deve estar no ângulo reto aos olhos. Tá? Para isso foi investido em quê? Em um suportezinho de elevação do monitor. Então o monitor já ficou elevado para que possa dar essa distância também. Ele não pode estar muito próximo nem muito distante. Então vai ter esse ângulo aqui, esse ângulo reto aqui que vai ajudar bastante. Outra situaçãozinha aqui, ó, apoio dos pés. Então foi colocado no apoio dos pés, por quê? Porque essa parte aqui ele tem que fazer 90 graus, as pernas tem que fazer 90 graus. Para quê? Para que não gere dores nesse ambiente aqui, na perna. A almofada da cadeira vai estar lá pressionando a perna nesse ponto aqui, ó. Então depois de 1 hora, 2 horas de trabalho, tem pessoas que passam o dia inteiro, 8 horas por dia, no escritório, uma cadeirinha, sentada na cadeira, e aí vai causar dores. E essas dores aí vai lhe incomodar depois de um tempo. Pode gerar doenças depois de um tempo. Então, analisa outro ponto aqui, ó, o apoio da cadeira. Essas cadeiras ergonômicas, ela deve ter regulagem de altura, deve ter regulagem desse banquinho aqui, ó, dessa parte do encosto e a altura desse encosto. Esse encosto vem tanto para frente, para trás e a questão da altura. Então você e o apoio dos braços deve ter. Nesse caso da ilustração, não tem o apoio dos braços. Por quê? Porque aqui já foi investido no apoio do braço na mesa. Então ele colocou o apoio do braço aqui. Mas analisa as cadeiras que nós temos lá na nossa escola. Se vocês lembrarem daquelas cadeirinhas que tem no laboratório de informática, no laboratório do curso técnico. Talvez vocês não conheçam porque vocês são no primeiro ano, tiveram um pouco contato com o laboratório. Alguns de vocês, né? A maioria nem sequer tiveram tempo de conhecer. Mas ela deve ter o apoiozinho do braço aqui, ó, regulável, de altura, tá? Que aumente e que baixe. Por isso que é bem investido, as pessoas procuram muito aquelas cadeiras game. Não é nem tanto pela questão da beleza, mas sim, também é questão de beleza, né? Vamos ser sinceros, também são bonitas. Mas aquelas cadeiras te dão uma melhor postura para você ficar. Ela tanto regula para frente e para trás o encosto, como também a altura e a regulagem dos braços. Então essa cadeira aqui, ela está perfeita para trabalhos de escritórios, trabalhos com informática nesse caso aqui, tá bom? Outra situação que deve analisar é o monitor. Aliás, o teclado. O monitor também, claro. O teclado deve ser confortável, deve estar... Tem alguns teclados que eles têm um apoio da mão, tá? Então tem um apoio da mão, ele cansa menos. Tem outros teclados que tem umas teclas bem altas, aí já cansa um pouquinho mais, deve ser analisado isso. E o monitor também, o monitor não pode estar sendo forte demais. Claro que aqui é uma ilustração, mas hoje está sendo bem investido em monitores LEDs. E se uma pessoa trabalha, por exemplo, com design, o trabalhador que atua com design, ele deve ter um monitor de alta frequência, de cores melhores, mais vivas, que canse menos. Então, quanto melhor a resolução do monitor, maior vai ser o investimento, mas melhor será a produtividade. Imagina uma pessoa que canse a vista, ele gere dores, ele vai ter que parar de trabalhar, às vezes ele passa 2, 3 dias, uma semana em casa, e aí a empresa vai ter prejuízo com isso. Por isso é melhor investir em equipamentos, na orientação dos funcionários também. Muitos funcionários terminam um curso, ou então vão sem curso técnico ou sem curso superior e não estudam sobre a NR17, eles vão atuar, não têm o conhecimento e aí já sabe, né, o que pode acontecer. Então analisa só outra ilustração aqui que eu fiz questão de colocar para vocês. Existe no mercado vários tipos de aplicações e investimentos de ergonomia. Aqui, por exemplo, nós percebemos a cadeiras que tem a regulagem de altura, regulagem do encosto e tudo mais. E aqui eu levo como exemplo uma mesa. Existem mesas articuladas, mesas com regulagem de altura. E se vocês pesquisarem no YouTube, vão ver sobre o investimento dessa mesa, sobre o que eu estou falando. Tem diversas marcas que trabalham com isso, é bem interessante. A pessoa pode tanto trabalhar sentado, como também ele pode trabalhar em pé.
ele vai regulando essa mesa. Tem mesas que são pneumáticas, na mesa tem os cilindros e vai elevando. Bem interessante, bem legal. Tudo isso um investimento, são investimentos que a empresa faz a favor do conforto, da segurança e da eficiência do trabalho do seu colaborador. E aí melhora a produção, melhora a convivência, melhora para evitar acidentes e doenças. Sim, analisa só o seguinte, estamos falando sobre ergonomia, então eles são implantados em quê? Em trabalhos realizados em pé durante toda a jornada, para funcionários que trabalham em pé durante o dia inteiro, durante toda aquela jornada de trabalho. Então é investida a NR17 para esforços repetitivos. Por exemplo, também uma pessoa que lê muito também, passa o dia inteiro lendo, deve ser aplicada essa norma para esse tipo de pessoa, esse tipo de funcionário. Levantamento de cargas, pessoas que levantam cargas, e monotonia, tá? Talvez você não entenda sobre alguns exemplos realizados em pé durante toda a jornada. Por exemplo, o vendedor passa muito tempo em pé. Se você for em uma loja, você vai perceber que o vendedor, dificilmente ele vai sentar. Esforços repetitivos, nós vamos já mostrar um vídeo sobre isso. Você vai já analisar sobre isso. E sobre leitura, você que é estudante, tem esforços repetitivos durante muito tempo que fica lendo. E levantamento de cargas, vou mostrar também alguns exemplos. E monotonia, talvez você não saiba sobre esse nome, mas você vai entender através desse vídeo que eu vou passar para você. Preste bem atenção. Então ele deu a ordem aí para agilizar a produção. Bora lá, agiliza a máquina aí, agiliza a linha de produção. E o cara, ó, a linha de produção. Trabalhos repetitivos. Monotonia são trabalhos repetitivos. Analisa só, a produção em alta. Bora, agiliza, a gente precisa atingir a meta. Bora, vamos. E aí, ó, pressão psicológica também. Aí vai aumentando a linha. Pode perceber que a esteira está aumentando ainda mais a velocidade. E o pessoal, ó, cansado já. Analisa só o que vai acontecer. E aí aconteceu um acidente do trabalho, né? Então a norma estabelece isso, para a gente evitar acidente do trabalho, segurança em primeiro lugar, conforto para o funcionário e a questão da eficiência, tá? Então são isso. Esse é um grande exemplo de monotonia, trabalho repetitivo. Esse filme aí é bem legal, se vocês quiserem posso até indicar depois para vocês. Vocês podem pesquisar no YouTube, tem no YouTube. É um filme bem legal que você vê sobre o trabalho em tempos modernos. Agora eu vou mostrar para vocês outros exemplos. Agora a situação vai ficar divertida e vocês vão aprender sobre ergonomia analisando esse vídeo, tá? Preste bem atenção. Analisa só que esse vídeo aí está praticamente simulando o que eu passei no vídeo anterior. Ó, agiliza a produção, vamos lá, eles, ó, vamos lá então. Foi agilizando a linha de produção. A meta da empresa estava caindo, precisava investir, não investir em novos funcionários. E aí veio a cobrança. Bora, agiliza aí, eu preciso. E sobrou para quem? Funcionário. Sem segurança, sem conforto e sem ser eficiente. Já gerando dores nas articulações, o trabalho está repetitivo, ele está gerando dores. E aí veja só o que vai acontecer. A meta vai aumentando, mas chega um momento que não aguenta, não dá mais. E ó, e aí quem foi assumir no lugar? O supervisor. Reclamando. Agora aqui é outro exemplo, ó, levantar peso. Trabalhos com
Pessoa que trabalha com peso. Veja só, ele está forçando, já sentiu dor na lombar. E aí ele vai mostrando a causa que vai apresentando as dores. E depois ele vai mostrar a solução. E aí ele teve ideia. Ele vai dividir a carga. No caso, você não vai quebrar o material, não vai quebrar o peso. Ele vai dividir aquela carga que ele não conseguia levar e em cargas menores. Por exemplo, pessoa que leva 10 tijolos de uma vez. Você não consegue, leve 2 tijolos de uma vez. E aí você vai conseguindo. Vamos ver agora qual vai ser a próxima dica que ele vai passar. A questão da postura do trabalho. Analisa só a altura do banco que ele está sentado, a postura do monitor e os braços dele. Ele está sentindo dor na lombar, está sentindo dor no pescoço. E agora na mão, no braço. Ah, mas ele teve ideia. Ele tentou, ó. Não conseguiu. Forma alguma. Teve outra ideia. Ele vai tentar diminuir o banco. Vamos ver o que é que vai acontecer. A postura melhorou um pouquinho ali dos braços, mas olha só o banco agora. Ficou. Vai continuar a sentir dores. Aí o seu supervisor analisou que ele estava sentindo dores, chegou reclamando para o supervisor. O supervisor teve a ideia. Essa realmente é a solução. Mas ainda vai ter um erro. Ele não treinou ele não treinou seu funcionário corretamente. Ele só mostrou como funcionava e saiu. Não tinha tempo. Mas analisa só. Tem a cadeira mais eficiente do comércio, que possa ser comprada, adquirida, mas ele não sabe manuseá-la. Está tentando regular. E olha só o que ele vai fazer. Usar o CEOG. Aí não dá certo, né? Analisa só essa parte do vídeo. O movimento que essa moça realiza com os pés. Ó. Trabalho repetitivo. E ele? Olha só o movimento que ele está realizando. A forma correta é o que ela está fazendo. Ela sim vai gastar mais energia, sim. Porém, ela não vai ficar sentindo dores nessas articulações. Analisa só o que é que vai acontecer agora. Depois de um dia inteiro de trabalho. À noite ela vai se divertir, vai pra festa. E olha só ele na festa. Sentindo dores. Lembrou do trabalho. Ele tava lembrando do trabalho. Outra situação, ó, sem responsabilidade. Ele vai levantar um peso. Sentiu dores na lombar. Mas aí ele teve uma ideia. Usou equipamentos para poder levantar esse peso. Até aí bacana. Veja só. Ah, não é nesse, mas deixa eu ver. Veja só a questão aí do trabalho, tá? A altura dessa bancada não está corretamente para ele. Para o grandão tá. O grandão tem uma altura boa, dá para trabalhar com eficiência e aí ele teve uma ideia, ó, baixar a bancada. Mas o seu colega iria sentir dor na lombar. E aí o colega teve a ideia. Só um momento. E colocou uma caixinha para ele. E aí deu certo para ele. Só tem um porém. Tocou para ir embora. Ele esqueceu da caixa. Veja só o que é que vai acontecer.
Uso de ferramentas. A NR17 estabelece isso também. Ó. Ele está utilizando uma ferramenta velha, produz bastante vibração, e aí o seu supervisor analisou e vai substituir por uma ferramenta eficiente. Analisa só. E aí com a ferramenta nova, eficiente, olha só o trabalho como vai ficar. Excelente. Só que ele ainda estava sob efeito do trabalho, da vibração daquela outra ferramenta. Dando uma de bonzão. Lembra a primeira aula de higiene de segurança do trabalho? Aquele que dá uma de bonzão, que consegue tudo. Usando equipamento apropriado para poder levar aquela carga. Correto. Analise esse próximo vídeo, tá? Essa parte aí é bem interessante, bem legal. Perto é melhor, é o título. Veja o seguinte, ele vai levantar esse peso, porém ele vai esticar os braços. Ele vai esticar os braços com esse peso, ele vai sentir dores rapidamente. Por isso é aconselhável você juntar o peso próximo de você. É o que ele vai fazer para poder corrigir essa situação. Sentiu dores na lombar, tá vendo? No momento que ele foi levantar o peso. Agachou, levantou da maneira correta, aí está o erro, estendeu os braços. E aí sentindo dores na lombar também. Aí ó, aproximou, abraçou o peso corretamente, levou. E aí levantando, ó, peso também, aparentemente cimento. O supervisor verificou, agiliza a produção, ó. E aí, ó, vamos ver o que é que vai acontecer. Sentindo dores. E aí o supervisor, ó, vai investir em máquinas. São maquinários que vão utilizar, que vai melhorar muito o trabalho e a produção, né? Segurança, conforto e eficiência. E a coluna agradece. Aqui também estabelece o seguinte, a questão de sinalizações. Aí o título foi faixa de segurança. Observe que aí aparentemente é a ilustração de uma obra. Passou um veículo quase que atropelava os dois funcionários. E aí o supervisor está informando, ó, tem que investir em faixa de segurança. E eles colocaram a faixa de segurança, os veículos vão passar nesse ambiente e vão perceber que tem o seu local correto. Só que o supervisor, ó, estava fora da faixa. Veja só o que vai acontecer. O cara tá lá, ó. Não tá utilizando o protetor auricular. E aí, ó, as pancadinhas, ó. Pancadinha lá. O martelo quebrou. Vai lá, substituir. Substituiu por um melhor. Excelente. Gostou demais. Ó, e nada do protetor. Foi lá, substituir, o cara entregou outro. Veja só quem é que ele vai substituir daqui a pouco. Foi a pancadinha e o som. Ó. Quebrou. Claro que isso é ilustração, né? Mas na vida real é algo totalmente pesado. Você tenha calma aí que eu vou resolver. Não escuta, né? Isso é mais pra nada não, joguem fora. E é isso, pessoal. Eu passei algumas dicas através desse vídeo. Se vocês quiserem se aprofundar, é só pesquisar sobre Napo no YouTube.
Tem muito vídeo legal sobre segurança do trabalho, bem criativo. Eu gosto de passar esses vídeos nas aulas presenciais. Estava sentindo falta de transmitir para vocês. E aí eu achei melhor passar nesse momento, tá? Estou à disposição, qualquer dúvida. E eu deixo como exercício de casa você trabalhar sobre a ergonomia, ver os pontos que não estão sendo aplicados à ergonomia e elaborar um estudo. Tipo um relatório. Faça um relatório na sua casa, o que poderia melhorar no seu ambiente de estudo na sua casa, sobre ergonomia e o que você viu nessa aula de hoje, tá bom? Grande abraço, fica com Deus.